Olá, bem, hoje vamos fazer aqui uma análise mais a fundo sobre uns materiais que temos sobre o impacto do alcoolismo na vida humana. Olá, sim, um tema muito sério. Exato. E o nosso objetivo é, assim, explorar as várias dimensões disto, não é? As causas, as consequências e também as hipóteses de recuperação. Tudo com base nestes documentos. Uhum. Para começar, acho que é mesmo importante ver o alcoolismo não como, sei lá, falta de força de vontade, mas como as fontes o colocam. Uma doença crónica, progressiva. Sem dúvida. Uma dependência física e psicológica bem complexa que, hum, segundo o que lemos, afeta muita gente. Sim, e essa distinção é chave, eu diria, porque diferenciar o alcoolismo do simples beber socialmente passa muito por aquilo que as fontes destacam, que é a perda de controle. Perda de controle sobre a quantidade. Exato, a pessoa bebe e continua a beber mesmo quando as consequências negativas são óbvias, sabe? Na saúde, no trabalho, nas relações. As finanças, também, imagino. Também, e muitas vezes, como os textos sugerem, começa de forma subtil, não é? Tipo lazer ou uma fuga de problemas. É uma forma de lidar com o stress, talvez. Isso. E depois, pronto, aquilo escala para uma dependência real. Os materiais que vimos detalham os efeitos físicos, bem, bastante pesados. Sim, o corpo sofre muito. Mencionam especificamente o fígado, claro, com risco de cirrose hepática, Uhum. que é basicamente o órgão a ficar cicatrizado, né? Sim. De forma permanente. Uhum. É irreversível em muitos casos. O coração também, com a hipertensão, a tensão alta. Sim. E até o cérebro. Danos neurológicos que afetam, por exemplo, a memória, a coordenação. Pois, e as fontes indicam que isso piora com o tempo, se o consumo continuar. É progressivo. E o interessante é que as fontes mostram uma ligação muito clara entre o físico e o mental, certo? Quer dizer, não é só o corpo. De maneira nenhuma. Raramente vêm sozinhos esses problemas. Os textos apontam para um quadro psicológico igualmente afetado. Falamos de ansiedade. Muita ansiedade, imagino. Sim, tendência ao isolamento social, a pessoa fecha-se, uma perda de autoestima muito forte. E em casos mais graves, depressão profunda mesmo. Que pode levar a pensamentos mais escuros. Infelizmente, sim. Pensamentos suicidas são uma realidade mencionada. É um ciclo vicioso, como dizia há pouco. O físico, o mental, o social, tudo ligado a alimentar-se. E esse ciclo, claro, não fica só na pessoa, transborda para a família. Ah, sem dúvida. O núcleo familiar é profundamente afetado. Os documentos descrevem isso bem. Falam de conflitos intensos, de um distanciamento afetivo Sim, e, infelizmente, até de violência doméstica associada. pois é. E há um ponto que as fontes salientam e que me parece crucial: o efeito nas crianças. Uhum, O que crescem nesse ambiente. exatamente. Podem desenvolver traumas, inseguranças e, o que é assustador, ter um risco maior de repetir esses padrões de dependência mais tarde, na vida adulta. É um ciclo que pode passar gerações. É um peso enorme. E se alargarmos o foco para a sociedade? Os custos são gigantescos. Para além do sofrimento das famílias, que já é imenso, as leituras indicam um fardo social mesmo considerável. Que- Bem, temos a questão dos acidentes de trânsito, não é? Conduzir sob o efeito do álcool. As consequências são trágicas e frequentes. Sim, infelizmente. E depois, economicamente, o peso nos sistemas de saúde, o absentismo no trabalho, a perda de produtividade, é um problema com ramificações muito, muito vastas. É verdade. Mas, olha, e isto é importante destacar, os materiais não pintam só um cenário negro, pois não? Não de todo, e ainda bem. Há uma mensagem forte de esperança, sublinham que o alcoolismo é tratável. É uma doença, mas está em tratamento. Isso é fundamental. E listam várias abordagens, né? Psicoterapia, Uhum, individual ou familiar, uhum. grupos de apoio, mencionam especificamente os alcoólicos anónimos, os AA, Sim, que são muito conhecidos e ajudam imensa gente. A partilha de experiências é poderosa. medicamentos também, para ajudar a controlar o desejo ou os efeitos, e, claro, acompanhamento médico constante. Exato. Apresentam a recuperação como um caminho, que não é fácil, claro, mas é realista, é possível. E um ponto que as fontes também batem muito na tecla é a importância do primeiro passo, não é? Esse é talvez o mais difícil. A pessoa reconhecer que tem um problema e procurar ajuda. Sim. E nesse processo todo, o acolhimento, o respeito da família, dos amigos, dos profissionais é essencial para combater o estigma. Que ainda existe muito, infelizmente. Ainda existe. E a mensagem é clara. Julgar não adianta. Apoiar, sim. Reforça-se sempre a ideia de que há uma condição médica. Precisa de tratamento.
não de julgamento moral. Então, resumindo o que retiramos disto tudo, a ideia principal que salta à vista nestas leituras é que o alcoolismo é mesmo uma doença complexa. As consequências são graves a nível pessoal, familiar, social. Devastadoras, em muitos casos. Mas, ao mesmo tempo, e isto é o lado positivo, a recuperação é uma possibilidade real. Constrói-se com tratamento e com apoio. Uma rede de apoio sólida, como dizias. Exato. E os textos também parecem sugerir que informar as pessoas, consciencializar a sociedade é super importante. Ajuda a desmistificar a doença, encoraja a procura de ajuda. Abre caminhos para a recuperação, no fundo. É isso. Facilita esses caminhos. Exatamente. E talvez, assim, para terminar e deixar uma ideia no ar, uma reflexão que me surge disto tudo. Nós sabemos que o tratamento individual e o apoio das pessoas próximas são vitais, claro. Mas pensando assim, mais em grande escala, que mudanças, tipo, estruturais ou mesmo de mentalidade seriam precisas na nossa sociedade para não só tratar, mas para prevenir mais eficazmente o alcoolismo e para apoiar a recuperação de uma forma mais ampla, sabe? Indo além do esforço de cada um. É uma ótima questão para ficarmos a pensar. Que mudanças mais profundas seriam necessárias? Fica a reflexão.